E é o atendimento bem feito, né, Marcelo? Assim, quando a gente está muito focado em muito volume, a gente vai depreciando um pouco a qualidade do atendimento. E acho que é o ponto fundamental. Quanto as empresas estão investindo em melhorar o encantamento, melhorar o atendimento, bom, isso é insubstituível. Tiago, você veio do varejo e aí foi para esse mercado da construção civil. Qual que foi a grande... Você olhou e falou, cara, tem umas coisas aqui que são estabelecidas como verdade, mas não é tão verdade assim, eu vou questionar isso daqui. Nunca perca o olho no básico bem feito, que acho que o básico bem feito ajuda demais. Cuidado com os vieses ocultos, né? A gente, muitas vezes, o time comercial tem sempre o viés de que isso não vende, ou o preço não pode subir, ou esse produto não vai dar certo. Cuidado com os vieses ocultos para não direcionar a estratégia para o fracasso. Olá, tudo bem com vocês? Prazer tê-los aqui no podcast Venda Mais. Hoje vou bater um papo muito bacana com o Thiago Eli, né? O Thiago Eli é vice-presidente comercial de marketing da MRV, né? E ele vai falar um pouco para a gente sobre o mercado. E você sabe que vai ter um bate-papo profundo, mas leve, como é a característica do podcast Venda Mais, né? Aliás, tenho tido a satisfação de, viajando pelo Brasil afora, vendo uma audiência cada vez mais qualificada no nosso podcast, e sou muito grato a cada um de vocês que acompanha o nosso trabalho, que comentam, né? Então, assim, sempre enviem comentários, é sempre muito importante, a gente sempre reforça isso aqui, e vamos seguir do jeito leve, mas com profundidade, fugindo das fórmulas, porque a gente não gosta muito de fórmula, para bater esse papo com o Thiago, que vem falar para a gente um pouco sobre o déficit habitacional que existe, né? Isso é uma boa notícia, né? Afinal, é um mercado super importante no Brasil, emprega muita gente, vive os desafios também de empregar muita gente. Bater esse papo aqui e vamos falar de vendas, gestão, obviamente, tudo isso juntos. Thiago, seja bem-vindo. Fala, Caetano, tudo bem? Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui, falando um pouco com essa audiência maravilhosa que você tem nesse podcast. Pô, Thiago, para mim é um prazer enorme. Aí eu acompanho, eu estava falando para o Thiago, né? Eu já fui conselheiro de construtora que concorria com a MRV, então eu sei que os homens são pesados demais, né? Acompanho muito de perto essa trajetória, né? E é uma honra estar com você aqui, bater nesse papo. E me conte uma coisa, Thiago. Eu vivo em Florianópolis, né? Então, não é exatamente o público da MRV aqui, né? Mas eu vejo um boom imobiliário aqui em Santa Catarina absurdo, né? Principalmente aqui no litoral. É uma coisa quase que surreal, né? A velocidade que esse mercado está crescendo, os múltiplos que estão atingindo, né? E eu vivo isso aqui, eu fico perguntando, cara, qual é o limite desse crescimento, né? E aí, quando eu pego aqui a nossa pauta para bater um papo, claro que o outro mercado, né, o mercado mais popular onde a MRV atua, e aí eu vejo que tem um déficit habitacional super importante no Brasil. Que tamanho que é esse déficit? Como é que você vê esse mercado? E se você puder comentar o que você vê daqui dessa região também, porque é uma loucura, né? Inacreditável. Primeiro, eu quero dizer que eu sou invejoso de você morando em Florianópolis, acho que é o meu plano lá de futuro, daqui a uns 10, 20 anos, tá aí junto com você aí nesse lugar maravilhoso, e que é um estado muito, muito estruturado, né? Santa Catarina como um todo é um estado que é bem estruturado, bem organizado e tem crescido bastante, tem mostrado números assustadores em todas as indústrias, né? Não só na construção, mas em outras indústrias também tem tido uma pujança muito grande, né? Falando um pouco de déficit, Marcelo, hoje a gente estima o déficit habitacional do Brasil entre 7 a 8 milhões de residências, né? Cada vez mais a gente tem visto que mais famílias se formam e não acompanha o crescimento de número de habitações, não acompanha a quantidade de famílias que vem se formando todos os anos. Então isso é uma indústria que, para mim, eu passei 20 anos no varejo e estou há 5 anos na construção, é um mercado completamente disfuncional, porque você tem sempre demanda, né? A demanda é constante. Tudo que você tem que é casar a oferta que você está trazendo de todas as construtoras, na localidade correta, no preço ou na condição correta para aquela população naquela cidade ou naquela região. Então, é um mercado extremamente importante pela função social que ele tem, né? De trazer uma mudança de vida para essa população,
mas o outro lado é também um mercado extremamente inteligente. Se você tem uma boa leitura do seu segmento, onde você está inserido e como você dimensiona o seu negócio para determinada localidade, você tem uma aceleração ou uma desaceleração por um erro ou um acerto interno da sua empresa. Então, é extremamente inteligente e o sucesso está atrelado a você colocar conhecimento local daquela população especificamente, com as legislações, com uma série de fatores externos ao seu negócio especificamente, mas como está se comportando, para lançar um produto que seja sucesso. Acho que esse é a grande fórmula que a gente tem visto no mercado. Legal. Tiago, eu já vou puxar uma pergunta aqui que não estava no meu script, e vai sair do script o tempo todo, que é assim, onde que está essa inteligência? Onde está essa inteligência dentro da MRV, né? Porque é uma inteligência de mercado super importante, e aonde que ela está, em que departamento ela está? Está no marketing, está no comercial, é um departamento específico? Como que funciona isso aí dentro da MRV? Porque é algo que as empresas sempre questionam, onde que eu coloco a tal da inteligência, a inteligência de mercado, a inteligência comercial? Cara, ela não é comercial, ela é de negócio, né? E ela não é propriedade de uma área, ela é propriedade... Eu cheguei aqui há 5 anos e ela tinha um pouco desses silos. A MRV vivia um pouco no silo da produção, o silo da área que compra os terrenos, que se chama desenvolvimento imobiliário, na área comercial, o marketing... Tem até a área de crédito, porque é super importante. E o que a gente conseguiu integrar foi fazer com que as áreas se falassem. Não é mais uma área carregando a inteligência. São as áreas dividindo a responsabilidade pela decisão. Então, hoje, para uma compra de um terreno em Santa Catarina, por exemplo, você está falando, e a gente lançou recentemente em Blumenau, para aquela área ter sido comprada, ela passou por um crivo da área de desenvolvimento imobiliário, que localizou e pensou o projeto, passou pela validação da área comercial para definir a política de preço, a velocidade de vendas, o cliente que vai ser um foco daquele produto, e passou pela área de produção para dar o custo correto, a velocidade de obra e quanto tempo a gente ia ficar dentro operando essa área através da nossa área de produção e até o sequenciamento da nossa fábrica, né, que a gente chama. Então, acho que a mágica está em ter um sincronismo correto entre todas as áreas e todo mundo opinando no momento certo. E qual é o momento certo no caso da construção? É o momento da compra do terreno. Como no varejo é o momento de uma abertura de loja ou o lançamento de um produto para algum bem de consumo, na construção você tem que opinar no momento da compra do terreno, porque é ali que está nascendo o seu produto. Se ali você errar, possivelmente você, quando chegar na área comercial, vai ser um fracasso. E se fracassar no comercial, vai ser um fracasso na área de produção, porque vai ficar mais caro, você não vai conseguir extrair valor ou botar uma margem bruta correta para a empresa. Então, o mais importante é estar acertando cada etapa e botar todos os atores da empresa no momento correto para discutir e falar o mesmo idioma. Isso é super importante, né, Tiago? Esse sincronismo, né, na tomada de decisão e na inteligência é algo super relevante e a gente sempre fala muito isso sobre qualquer lançamento de produto, né? Eu vejo que lançamento de produto nas empresas, por exemplo, não só no mercado imobiliário, também no mercado imobiliário, ele acaba sendo algo de uma decisão muito, muito pessoal ou muito num departamento, né? E isso é péssimo para uma organização como todo, né? Porque daí todo mundo é obrigado a vender aquilo que foi decidido comprar e aquilo que foi decidido produzir sem ter participado dessa decisão, e aí fica um peso muito grande para a área comercial, né? E a gente ainda vê isso acontecer muito nas empresas aí pelo Brasil, né? Demais, demais. E imagina no tamanho que a MRV tem hoje. É uma empresa faz aí acima em torno de 40 mil unidades ano e crescendo, com uma ambição de crescimento constante. Se você ficar responsável só em uma área por todo esse crescimento, possivelmente isso não vai funcionar. Então, acho que quando a gente trouxe isso para a pauta e começou a democratizar um pouco mais as decisões, tanto da compra do terreno, que era só de uma área, e aí colocava um preço que talvez não fizesse sentido lá na frente. E aí, consequentemente, isso apertava a conta financeira da empresa. E o pior pode acontecer, né, Marcelo? Para uma área comercial é lançar fracasso. Lançar fracasso é sinônimo de impacto na conta financeira de qualquer empresa. Então, você bota um investimento, bota um capital, seja para preparar uma fábrica, seja para comprar um terreno, seja para desenvolver um produto ou trazer inteligência na área de P&D, e aí, no final,
tudo pronto, vai lá o marketing, botam caminhões de reais para preparar e no final isso dá errado, dá água, sem dúvida vai voltar uma conta muito pesada no comercial, onde, sem dúvida, o erro não foi do comercial, pode até ter sido, mas não foi somente do comercial. E aí, quando você começa a democratizar nos momentos certos, isso fica muito mais colaborativo e melhor. O ambiente da empresa fica melhor. Tiago, você veio do varejo, né? Você falou que você veio do varejo e aí foi para esse mercado da construção civil. Qual que foi a grande... Você olhou e falou, cara, tem umas coisas aqui que são estabelecidas como verdade, mas não é tão verdade assim, eu vou questionar isso daqui. Porque a gente sempre olha, né? Fala, pô, porque o mercado da construção civil é um mercado que tem algumas peculiaridades, o corretor, a autonomia do corretor, todo esse processo. Quando você entrou, né, aquele primeiro olhar, você falou, pô, isso daqui é muito diferente aqui, mas dá para ser de um outro jeito. Eu sei que é uma pergunta pessoal, mas é uma pergunta que para mim é super importante. Super, super importante e eu gosto de falar, eu passei por muitos lugares na minha vida aí anterior, e a gente sempre que entrava em algumas discussões, todo mundo dizia, mas isso é muito diferente daquilo, o meu país é diferente do outro, a minha região é diferente do amigo que está indo bem. E na verdade, né, Marcelo, o que a gente vê é que o mundo é muito mais parecido do que diferente. Sempre tem um viés de alguém tentando criar por conta de diferença regional ou de perfil de consumo ou perfil de produto, alguma desculpa para justificar alguma ineficiência, alguma improdutividade. E a construção civil, apesar de ser um ramo completamente diferente do varejo, quando a gente fala do mercado econômico, que é onde a MRV está inserido, ele é um pouco do varejo, né? Eu tenho que vender muito, porque senão ela não paga a conta de uma organização grande como a da MRV. Então, tem mais a aprender da ótica de varejo do que tentar repudiar. Então, essa foi a primeira constatação. Claro que é um segmento muito diferente, onde a compra de habitação, principalmente a econômica, o perfil do meu cliente, ele compra 1,37 habitações na vida. Então, se eu perder aquele cliente que entrou na minha loja hoje e ele for na concorrência, possivelmente esse cara não volta para mim. Ele nunca mais vai aparecer no meu plantão, porque eu tinha uma chance de encantar ele, de conquistar esse cliente, e essa era a minha única chance. Contrário do varejo, ele tem uma compra de frequência, de recorrência muito mais constante. Então, são óticas diferentes, onde bota uma pressão no momento diferente de contato com o cliente. Como o encantamento é mais importante. Do outro lado, pensa o seguinte, o meu cliente ele compromete 60% da renda dele para 30 anos. É quase um suicídio financeiro que o cliente faz de compromisso de renda, onde ele está apostando que ele vai aumentar a sua renda na frente, está pegando uma taxa de juros talvez até que não condiz com a realidade dele, mas ele está motivado por uma emoção, por uma realização de um sonho, que é o maior sonho do brasileiro, ainda segue sendo a compra do imóvel. E isso gatilha uma série de mudanças de vida, seja um casamento, seja o nascimento de um filho, seja ampliação de família, seja começar a ter um investimento, um bem que ele entende que aquilo ali vai valorizar no percorrer da vida dele e isso vai trazer um rendimento. Então, como você atua com a sua equipe comercial em variáveis diferentes? E aí foi o aprendizado que eu tive que ter. Então, o que são as coisas boas do varejo que eu posso trazer para dentro da MRV e apropriar, tipo criação de loja, uma visão de estoque correto por loja, o perfil de produto para determinada renda, onde você consegue ter uma conversão maior, o quanto o lead é importante, você tem que amadurecer o lead, porque esse é um lead que vai perdurar mais tempo. Por outro lado, tem outras coisas que não aplicam de jeito nenhum. Então, a frequência, as contas de frequência, o aumento de preço, muitas vezes, ele é disfuncional, você pode aumentar mais e as contas de elasticidade quase que não existem, você vai subindo e ele vai vendendo mais, e vai subindo e vai vendendo mais. Então, também desafiar algumas regras de varejo, que muitas vezes você trava a demanda, o que aqui na construção você segue aumentando e segue vendendo. E isso são realidades diferentes que a gente foi se adaptando aqui ao passar dos anos. Legal. Você vê que o Thiago falou uma coisa super importante, né?
sobre os momentos de decisão do cliente, né? Ou é o cara que está casando, ou é o cara que trocou de emprego. Entender, fazer uma leitura clara desses momentos de decisão do cliente faz com que a sua oferta consiga ser muito mais eficiente, né? É muito mais efetiva para o cliente, se você entender que momento da vida ele vive, né? E aí, quando o Thiago falou assim, pô, o cara está casando, o cara tá, é o primeiro imóvel dele, é investimento, é futuro. Quando você consegue fazer essa leitura rápida, você decodifica isso e isso já vira uma ação em quem está lá na frente do cliente, né? E a gente tem falado muito, Thiago, aqui na Venda Mais, que cada vez mais é importante que a empresa assuma essa inteligência, sabe? E mapeie esses momentos para dar esse material mais digerido para a equipe comercial, porque senão depende muito do talento da equipe comercial lá na ponta, e depender desse talento é sempre um risco, né? Então, ter essa inteligência para definir, ó, é esse momento, é quase que é esse funil de decisão do cliente, vamos entrar aqui, é algo super importante que a empresa faça a leitura, e o Thiago falou brilhantemente sobre isso. E, Thiago, uma coisa que esses dias eu publiquei até nas minhas redes sociais, uma coisa engraçada, né? E eu até citando esse mercado da construção civil. A gente fazia todo um processo de geração de leads, de atração de leads, sensacional, funil tradicional, não tradicional, fazia tudo aquilo para acontecer e a gente controlava esse cliente. E a gente tinha algumas ações também bem dirigidas, controladas, que a gente conseguia também controlar o funil de entrada do cliente. E aí tinha uma parte dos clientes que vinham por relacionamento do corretor de uma maneira completamente caótica, né? Então, uma parte dos clientes a gente controlava o funil do começo ao fim e uma outra parte era um processo meio caótico, a gente ficava o tempo todo tentando monitorar e tentando controlar, que é o de relacionamento, que é o cara que passa na porta. Como é que vocês organizam todos esses funis aí que vocês têm aí dentro? Porque numa operação como a de vocês, isso vai ficando complexo, né? Como é que faz para gerir isso? Primeiro, eu só vou fazer um comentário sobre o seu ponto anterior, que é da ocasião, né? Que é impressionante como muda, né? E as empresas que têm uma boa leitura sobre a ocasião de consumo, principalmente olhando por varejo, eu tenho, falando de venda a mais, eu tenho uma categoria que eu sou apaixonado quando eu vou no supermercado. Impressionante, eu paro na frente da gôndola e fico horas lá fazendo conta, que é de papel higiênico, né? Você olha lá, o cara aumenta a quantidade de rolo, tem um metro de folhas, aí você fica tentando achar o menor preço, o preço por quantidade. É impressionante como essa foi uma categoria que foi entendendo a ocasião do cliente e foi criando os tipos de pack para determinadas famílias, enfim. E isso, claro, gerando rentabilidade. E acho que é isso que a gente tenta trazer, né? Se você olha a sua categoria e começa a entender onde é que você vai, como o seu produto vai jogar, fica muito mais fácil. Então, eu, quando cheguei, a gente tinha um produto só, que era um bloco, produto simples, 42 metros quadrados, e aí a gente veio desenvolvendo de lá. Hoje, no mesmo programa Minha Casa Minha Vida, que hoje, a partir da nova mudança que teve recentemente, que entrou a partir desse mês de maio, já atende renda até 12 mil, então população até 12 mil reais pode pegar uma taxa no Minha Casa Minha Vida, então já não é mais o programa do pobre, né? Antes tinha um estigma do programa do pobre, agora é um programa de classe econômica, mas classe média também, que 12 mil reais já é uma classe média, e você tem produto com lazer completo, você tem produto com suíte, com varanda, com churrasqueira na varanda, ou varanda gourmet, você tem o produto com vaga, sem vaga. Então, assim, você entendendo que tem uma necessidade de diferenciação de produto, mesmo no mesmo empreendimento, você tem já com suíte, sem suíte, com vaga, sem vaga, com varanda, sem varanda, no mesmo produto. E você encaixa diferentes tipos de renda dentro do mesmo produto, que aumenta a sua taxa de conversão. O seu funil ter uma vazão melhor. Já conectando na sua segunda pergunta, Marcelo, a gente foi entendendo que o produto tinha que mudar para dar uma vazão maior para o funil. Então, você consegue atrair pela localidade. Localidade sempre foi um fator de decisão super importante para o cliente que está comprando, mas aí depois vem os outros atributos. Mas o mesmo a localidade, que é onde está inserido o seu produto, você diferencia, cria dinâmicas diferentes de produto dentro daquele empreendimento e o seu funil consegue ter uma vazão maior. Então, acho que esse é o primeiro ponto de atenção. E essa foi uma leitura de produto. Quando você olha para a gestão do funil, pensa que no mercado imobiliário, assim como outros tantos mercados, o turnover do vendedor é alto, né? No mercado imobiliário é todo autônomo,
Então hoje ele está comigo, amanhã ele está com o meu concorrente e depois de amanhã ele está comigo de volta e assim por diante. Então você ter um controle sobre a geração de funil é uma propriedade importante. E aí, como você entrega ele mais pronto ou menos pronto para o corretor, você acelera a permanência desse corretor com você. Então, a máxima que a gente tem no mercado imobiliário é: corretor que está vendendo com você, fica com você. No momento que ele começa a não vender, ele começa a procurar, ele não tem um salário fixo, ele vive de cada venda, então é quase que comprando, vendendo almoço para pagar o jantar. Esse cara, quanto mais você entrega a massa de negócio para ele mais pronto e mais aderente àquele produto, ou mais aderente ao que ele vai oferecer, mais engajado ele está com a sua empresa. E isso tem sido uma missão nossa. Ainda acho que é uma grande ineficiência que a gente tem. Eu gero, só para ter uma dinâmica aqui, eu gero em torno de 100 mil novos leads todos os meses, que é bastante gente procurando, e de todos os perfis, gente que só está curiosa, como gente que está louca para comprar no dia seguinte, e eu consigo converter 4% disso, entre 4, 4,5, 13,5, a depender do mês. Então é uma grande perda. Muita gente diz, pô, mas é um espetáculo. Para mim não é. Para mim, acho que a gente ainda tem que melhorar, mirar no 5, mirar no 6, porque aí sim a gente consegue dar tração para que esse corretor fique cada vez mais com a gente. Legal. Aquela pergunta de quem trabalha em vendas o dia inteiro. Tá mais difícil gerar lead, né, Thiago? A inteligência artificial está roubando os leads da gente, está indo para outros lugares. Está acontecendo com vocês também? Cara, assim, não é que a inteligência artificial está atirando, eu acho que não. Essa ainda eu não. A inteligência artificial ela vai me ajudar, e ela já tem me ajudado demais, a ser esse gestor do funil. E essa tem sido a minha grande ambição aqui. Eu entendi que o gerente, o líder comercial, que é quem tem que estar olhando para o funil, pelo tamanho da empresa, ele não consegue dar a tratativa correta. E como o corretor ou o vendedor, ele também tem pouca intenção de encantar esse cliente, eu acho que isso nas compras não recorrentes é muito normal. A inteligência artificial tem que empurrar esse funil, tem que estar tratando esse funil. E quanto mais ele ajudar no encantamento, nessa leitura de prontidão do cliente para aquisição, a gente vai ganhar eficiência. Então eu acho que ela é menos uma ofensora de tirar e levar para outro lado, e muito mais uma impulsionadora para fazer ele andar mais rápido. Por quê? Pensa o seguinte, desses 100 mil leads que eu recebo todo mês, eu não falo com 20% deles. Ele entra, ele gera e o meu corretor nem atende. Que é uma loucura. Eu botei o dinheiro, então eu estou ainda numa fase anterior que eu tenho que fazer o corretor entender que ele tem que atender, tem que ser persistente, tem que tratar, tem que encantar. Isso é constante no mercado imobiliário, porque quem atende mais rápido consegue ter uma vazão maior, né? E eu não tenho dúvida que a inteligência artificial vai ajudar demais nessa eficiência do funil. É aí que eu tenho me concentrado muito. Porque no final, só para terminar aqui, criar funil, ele é um componente de marca, de quanto você está investindo na sua marca, e você tem uma marca atrativa vis-à-vis o que você está investindo em performance. Muita gente foi só para performance, e a gente entendeu lá atrás, acho que faz uns 3 anos, que se eu fosse só para performance ia ficar muito caro e talvez eu não ia trazer qualidade. E a gente misturou um pouco. Hoje eu tenho um componente de investir já 50% ou 40%, entre 40% e 50% em marca, para criar uma conexão maior do cliente com produto e marca junto, e do outro lado tentando trazer a performance, e isso tem barateado demais o meu custo de aquisição. Perfeito. Você sabe, quando eu falei da IA, é que nós, por exemplo, trabalhamos com gestores, com empresários, a gente está vendo esses caras fazendo busca na IA e parando de fazer busca no Google ou no Meta, que era um lugar que eles buscavam. Então, essa mudança do comportamento do nosso lead, né, do lead nosso na Venda Mais, ela já começou a acontecer, né? Então, a gente já vê clientes com perfil bem adequado, assim, começando a pesquisar em plataformas que hoje ainda não vendem um acesso a esse cliente que está buscando, né? Então, por isso que eu perguntei para você, porque para nós isso já começou a gerar, e eu tenho percebido que esse mercado B2B já está começando a gerar um buzz aí. Tem alguma coisa acontecendo aí, as pessoas não conseguiram fazer a leitura ainda de como está acontecendo, e o lead está ficando um pouco mais complicado de gerar. Mas eu concordo com você.
Uma coisa que eu tenho visto, Marcelo, só para acho que colocar a ideia aqui para a audiência, é a quantidade de outros canais, que as pessoas ficaram muito vinculadas a Google, um pouco de Meta também. Meta foi perdendo espaço nesse meio do caminho, mas eu separei até como ideia, eu separei uma pequena verba do meu orçamento, que todo mês eu faço um teste. Então, por exemplo, mês passado até a turma estava me falando, eu já fiz um teste com o AI. Pô, foi legal? Foi. Converteu? Ok, já sei o que serve e o que não serve. Mês passado a gente fez um teste no PicPay. Funciona ou não funciona? Deu tração ou não deu tração? Cara, acho que a ideia de estar testando constantemente outros canais é fundamental, porque quando chegar e ter cada vez mais essa inteligência artificial atuando, e ela está cada vez mais presente na gestão e no gerenciamento, você vai saber o que serve melhor ou qual o perfil dos distintos canais, né? Porque no final isso tudo é canal de captura. A inteligência artificial vai ajudar a ter uma melhor eficiência, mas os canais vão seguir sendo os mesmos, né? Exatamente isso. E essa diversificação, né, cara, é engraçado, né? O mundo vive isso, né? Vai todo mundo para um lado, de repente fala, pô, o cara parou de panfletar, o cara parou de, sabe, perdeu um monte de coisas que de repente traziam um resultado enorme, aí foi tudo concentrado lá. Então, assim, esse teste constante é algo super importante, né, Thiago? Porque quem não testa perde o próximo movimento do mercado, né? Que é sempre quem chega antes consegue ter um resultado melhor, né? E eu vejo que o mercado está com muita dificuldade de testar. Concordo plenamente com você, estava muito fechado em Meta, em Google, e aí não testa. E aí, quando isso deixa de funcionar, você até testar um novo local, você perdeu o timing, você perdeu ações que muitas vezes, eventos, né? Várias coisas que muitas vezes a gente acomoda com geração de lead de um E não canal perca o só, né? básico bem feito, né? Eu falo muito que o básico bem feito, ele é muito melhor que tanta coisa. E isso foi uma mudança radical no mercado imobiliário, que antes, acho que em alguns mercados ainda é muito presente, mas grande parte perdeu. O vendedor, o corretor, ele ficou acostumado a receber um leadzinho dele sentado, principalmente depois da pandemia, sentado lá no computador, no plantão, na loja, enfim, até no escritório dele. Pô, enquanto a construtora não está me dando, o meu investimento não está me dando, pô, a culpa é dos outros, não é minha. Pô, quantas vezes você tem que botar a pastinha embaixo do braço e bater perna na rua, fazer o seu pirata, como se fala aqui no mercado imobiliário, que é onde você fica parado na frente da obra, tentando captar o cara que passa. E muitas vezes, quando eu vou rodando, eu estava rodando esses dias lá em Bauru, no interior de São Paulo, encontrei um corretor antigo de ML dele, diz assim, Thiago, não existe nada melhor, se ninguém quer vir para cá, como tem um rodízio, eu venho para cá, boto minha loninha, minha tendinha, de 5 a 10 clientes, passo aqui, um eu consigo capturar, vendo um por mês ou dois por mês dessa gente que passa aqui. Então, assim, ter ainda o hábito de fazer algumas velhas propostas funciona muito bem. Tiago, você sabe que uma vez, numa outra construtora que a gente também atuou aí como Venda Mais, né? Fui lá e vi as imobiliárias vendendo, e uma imobiliária começou a acelerar a venda, acelerar a venda, acelerar a venda. Falei, vou lá entender o que eles estão fazendo de genial, né? Botaram uma camiseta verde-limão na turma, dentro das faculdades, e falavam assim, quer comprar um imóvel Minha Casa Minha Vida? Fale com a gente e veja se você pode comprar. Cara, começaram a gerar leads altamente qualificados, e começaram a multiplicar, funcionou, né? Pagava lá X para a pessoa só para captar um lead, né? E aí começou a funcionar e eles falaram, já que está dando custo de aquisição bom, vamos multiplicar isso daí. E tinha um exército na rua de pessoas só para captar o lead, né? Não ficaram focados ali depois entrava o corretor, depois entrava todo o processo tradicional, mas aquela galera louca para falar com o cliente. E olha só o que gerou. Essa turma com a camiseta Quer Comprar Minha Casa Minha Vida, Fale Comigo, começou a falar, pô, e se eu virar corretor? Né? E aí eles começaram a capacitar essas pessoas para virarem corretores. E aí a imobiliária simplesmente fez um boom. Né? Por quê? Porque também tem essas coisas criativas e guerrilha que muitas vezes a gente acomodou, concordo com você plenamente, na pandemia, e que a gente parou de arriscar, né? Coisas novas. Aí você pega uma imobiliária e começa a ficar significativa numa construtora, vai ver, os caras estão fazendo ações, como você disse, a tenda lá na frente, né? Montar um quiosque, ir para dentro de uma faculdade, ir para dentro do local que está o cliente, e perdeu-se muito dessa guerrilha dentro do processo comercial, né? Ele pasteurizou um pouco, né? Então, essa pasteurização é muito complicada, porque queira ou não queira, tem criatividade, tem processo? Claro que tem, mas tem criatividade, tem inovação, tem que tentar fazer de várias maneiras diferentes, e muitas vezes
as empresas têm perdido isso, né? Tem ficado muito aquele processo maçante, pasteurizado demais, né? E é o atendimento bem feito, né, Marcelo? Assim, quando a gente está muito focado em muito volume, a gente vai depreciando um pouco a qualidade do atendimento. E acho que esse é o ponto fundamental. Quanto as empresas estão investindo em melhorar o encantamento, melhorar o atendimento, subsidiar a sua força de vendas para que ela tenha a capacidade de fazer um tratamento muito bom. Então, isso é insubstituível. Então, quando a gente fala que inteligência artificial está aí, vai tomar o espaço do corretor, do vendedor, novos modelos, os marketplaces que tiveram muito em moda aí na pandemia. Gente, não tem como substituir o vendedor bem feito. Claro que muita coisa o cliente já consegue fazer, mas quando é uma compra mais especializada, quando é uma coisa, um tipo de transação que o cliente quer um pouco mais de subsídio, nada substitui a empatia ou o entendimento de um vendedor com ele, olho no olho, conectado, entendendo a demanda do cliente, né? Perfeitamente. Você sabe, Thiago, fazendo um looping aqui na nossa conversa, você falou ali atrás sobre ter novos produtos dentro de um produto principal, dentro do imóvel para você vender para os clientes. A gente tem uma coisa, a gente odeia a fórmula na Venda Mais, né? Mas se pensar o que eu tenho visto e afirmado sem medo de errar, o trabalho de desenvolvimento de produto tem sido muito responsável pelas empresas que têm tido sucesso comercial, né? E eu vejo que esse processo de desenvolvimento de produto é muito negligenciado nas empresas, né, cara? Você fala, quem cuida disso? Cara, é lá no canto, alguém lá longe que está muito distante. Isso em todo o mercado, isso na indústria, na construção civil ainda mais, ainda menos, porque eu acho que a construção civil tem uma inteligência maior nesse processo. Mas eu estou vendo que o jogo está sendo ganho muito pela readequação de produto, pela revisão de produto, muito mais do que pela brutalidade do processo comercial, né? Porque não adianta, né, cara? Se o cara não quiser consumir aquilo que você tem, você vai ter que ajustar para um padrão um pouco mais alto, um pouco mais popular, mas não dá mais para ter uma aposta, principalmente em imóvel ou qualquer outro produto que seja tão dura, tão rígida assim, porque se o cliente não quiser consumir aquilo, ele vai consumir do concorrente e ele custou caríssimo para chegar até você, né? Então essa adequação que você falou que vocês fizeram, né? E vocês eram tradicionais antigamente, né? Era muito parecido, os produtos de vocês eram muito parecidos. E quando eu vejo essa inquietação, eu falo assim, opa, esse é o entendimento do mercado como um todo, inclusive de uma empresa que é um sucesso como vocês são, mas que foi falar, não, vamos rever produto aqui, porque eu preciso melhorar o aproveitamento, a conversão dos clientes que entram para mim, né? Sim, Marcelo, concordo 300% com você, porque quando a área de quem toca produto, ela normalmente teria três pilares importantes para mexer em produto. O primeiro que sempre norteia é redução de custo. Normalmente, quando você busca uma redução de custo, você pode estar negligenciando seu cliente, você pode estar piorando seu produto e possivelmente você pode estar jogando ladeira abaixo todo o seu market share ou sua venda futura por uma conta matemática sem escutar necessariamente o cliente. Você pode estar tomando uma decisão que vai melhorar o seu custo no curto prazo, mas pode estar jogando sua receita futura muito, muito para baixo. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é você pode estar num afã de inovação, de criar produto. Então, eu quero criar para ganhar market share ou para copiar um concorrente ou para desafiar um concorrente. Mas você muitas vezes não estuda o mercado necessariamente para entender assim, será que o meu cliente quer aquilo? Será que a minha marca tem vocação para entregar aquilo? Será que é ali que eu vou jogar? E eu vou dar um exemplo nosso, assim, muito particular. Acho que a gente tomou essa decisão uns 3 anos atrás. O maior mercado do produto de SBPE, para quem está nos ouvindo aqui, o que é o mercado de SBPE na construção civil? É o mercado premium, é o mercado que você pega financiamento bancário, que é uma renda acima agora de 12 mil, mas uma renda acima de 8 mil, normalmente vai ter um produto um pouquinho maior, 60 metros quadrados, enfim. E o maior mercado desse tipo de produto é São Paulo. São Paulo é pautado, todo o mercado de São Paulo, que o Marcelo trouxe aqui Santa Catarina, mercado pujante, de litoral crescente, muita gente investindo lá, pegar o exemplo de Balneário. Você pode olhar para esses grandes crescimentos imobiliários e ver assim, se eu pegar minha marca, eu vou para lá e vou brigar com todo mundo. Se você tiver um pouquinho de sanidade mental, você vai dizer assim, a minha marca joga, a minha marca tem capacidade de desafiar, será que eu vou conseguir ter o sucesso que eu tenho no meu segmento lá,
nesse mesmo segmento. E aí é onde você comete um grande erro. Imagina o custo que seria para uma MRV jogar no mercado de média renda em São Paulo. E a gente testou, e todos os testes que a gente fez foram um fracasso. Então a primeira coisa que você tem que consensar é, bicho, não é o meu. Deixa eu sair, deixa eu focar no meu core business. Deixa eu garantir que eu faça muito bem o meu feijão com arroz e faço o meu corretor, o meu vendedor, minha equipe de vendas está focado naquele que é um core business. E aí você ajusta o seu produto para aquilo, né? E aí você vai criando elasticidade no produto, mas dentro do segmento que você quer ocupar de fato. Então, acho que esse é um ponto de reflexão que tem que ser feito pela área que cuida de produto, mas envolvendo todas as áreas da empresa. E principalmente, que é o meu terceiro ponto, escutando o cliente. Normalmente a gente escuta o dono da empresa, normalmente a gente escuta o gerente comercial, escuta talvez o gerente de produção, mas muitas vezes a gente esquece de ouvir o cliente, que é o principal interessado. Então acho que esse é o ponto principal, né? Isso é verdade. A gente ouve muito pouco, né? A gente não pergunta para o cliente, cara. É exatamente o que você falou. A gente lança o produto e não conversa com o cliente, cara. E é engraçado, né? Lá nos meus tempos de SPM, lá assim vão 30 anos, né? Fala, pô, vai lá e conversa com os caras que vão comprar o produto, né? E de alguma maneira isso foi se fechando, né? As certezas, as assinaturas, as informações que a gente consegue por canais diversos aí no mercado, fez com que a gente parasse de ouvir, né, o cliente. E aqui eu quero encaixar mais duas perguntas aqui para a gente não ficar muito longo dentro do nosso tempo. Primeiro ponto, cara. Como é que é chegar numa região onde tem gente lá que depende daquilo para viver e é mais uma região da MRV, é mais uma unidade de vocês? Como é que faz para dar agressividade, a mesma agressividade que uma construtora local tem e ali ela depende daquilo para sobreviver? Como é que a MRV vê isso dentro desse processo comercial, Thiago? É gratificante poder ter o impacto que a gente tem, né, Marcelo? Assim, você pensando que você não faz 40 mil vendas ou 41 mil vendas, você está dando 41 mil sonhos, né? O que eu faço aqui é realizar o sonho todo dia de uma pessoa, de uma família. Isso é muito gratificante. Para isso acontecer, assim, por que tem uma barreira? O mercado de construção, você não tem nenhuma empresa de fora do Brasil operando no Brasil. E não é à toa, já muitas tentaram, mas você tem um conhecimento local que é muito importante. Então, a legislação da cidade de São Paulo é diferente da legislação da cidade de Mogi e elas são, sei lá, 50 quilômetros de diferença, entendeu? A legislação, pegando o seu exemplo aí, a legislação de Palhoça é diferente da São José, que é diferente da Florianópolis, grande região metropolitana de Florianópolis, com 3 cidades pujantes que tem 3 legislações completamente diferentes. Então, você tem desenvolver um know-how local é mandatório para você conseguir operar no mercado. E aí você também tem que ter um tamanho. Se você não tem uma ambição e uma relevância para entrar em uma determinada região, você vai ser comido, você vai ser offsetado por um concorrente local. Porque realmente esse concorrente local já tem esse conhecimento. Se você tem que desenvolver uma nova região e não entra com uma vontade pesada, você vai acabar sendo apenas um player com um produto, talvez nem vai ter um produto durante um ano, e aí você perde essa força comercial, que é o que a gente tem falado aqui. Porque o mercado de construção civil vive de recorrência. O corretor precisa ter lançamento todo ano para ter o que vender. E se você não tem recorrência em uma determinada praça, você acaba perdendo essa força comercial. Você desenvolve uma força, lança, e se você não tem um novo lançamento logo ali na frente, esse corretor vai migrar para um concorrente para conseguir fazer o pagamento da sua boleto. É como a gente brinca aqui dentro. A venda pode não vir, mas o boleto do corretor chega todo mês. E aí, para pagar o boleto, gente, a construtora, se não estiver ajudando, ele vai perder o corretor. Então, acho que essa é uma dinâmica muito importante no nosso mercado. E aí, um exemplo legal que eu trago é Manaus. Manaus, até 2 anos atrás, era nada dentro do mercado para a gente. Hoje, Manaus é a segunda maior cidade de operação da MRV, onde a gente foi, botou uma operação, desenvolveu, criou uma estrutura, começou pequeno, mas pequeno com uma ambição grande. E ela foi crescendo, 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 e hoje eu consigo fazer uma recorrência muito forte. O mercado todo dia procura a MRV para seja o corretor que quer participar do que a gente está construindo lá, seja o cliente que quer realizar o sonho dele através dos produtos que a gente está
está colocando lá. Então, ó, e esse entendimento do mercado local foi fundamental para a gente conseguir ter o sucesso que a gente tem tido em Manaus. Tiago, agora, honestamente falando, foi previsto isso ou o mercado sinalizou uma oportunidade e vocês falaram, é aqui que a gente vai, né? Porque tem um instinto também na história, né? Tem a previsão, tem a análise de mercado, tudo, e tem o instinto. Foi tudo previsto que Manaus seria o segundo mercado de vocês, ou vocês olharam e falaram, agora a gente sentiu oportunidade aqui, nós vamos em cima. Como é que foi isso? Se eu disser que foi tudo previsto, eu serei o maior mentiroso de todos. Não, ninguém nessa vida se prevê tudo, meu amigo. Só alguém que tem a bola de cristal. Eu não descobri esse gênio ainda. Mas acho que você tem uma parte de previsão, você tem uma parte de muito trabalho, você tem uma parte de sorte, né? Então tem acho que os três componentes, né, Marcelas? A gente, claro que trabalha constantemente desenvolvendo os produtos corretos para a região. No início você erra bastante, e aí você tem que ter resiliência para corrigir rapidamente seus erros. E Manaus também, a gente tem uma série de erros que ainda estamos vivendo com eles lá. Manaus é uma área cara para a gente chegar lá, porque é distante, tudo chega por balsa, então também tem um custo Manaus atrelado e onde você tem que aprender a trabalhar com ele. Você tem que ter uma pessoa local lá para desenvolver áreas, ter proximidade com as pessoas que têm terrenos lá, e você tem que jogar o jogo dos terrenos sempre da forma correta, ética, que é uma coisa que não é negociável da nossa frente, mas você tem que saber o que pode ser jogado e conseguir jogar. Principalmente, por exemplo, tipologias. Pô, eu posso diminuir o máximo possível para dar affordability? Posso. Como é que eu jogo isso? Como é que os terrenos em regiões melhores conseguem pegar mais preço para trazer uma rentabilidade melhor? Isso com uma pessoa local, com um time local sendo desenvolvido, você consegue escutar. E aí você falou um ponto importante. O vendedor tem que estar escutando constantemente. Principalmente quem define a parte estratégica da equipe comercial tem que estar escutando. Se você fechar os seus ouvidos e achar que você vai pegar a fórmula mágica de São Paulo e implantar em Manaus e vai dar certo, você vai estar negociando um tremendo fracasso. Então, estar aberto a entender as particularidades e como você, não é que você vai mudar o seu negócio, mas você tem que ter algumas adaptações. Tem muita coisa que aplica do jeito que está. Tem muita coisa que você vai ter que adaptar, e essa adaptação, quem fizer mais rápido vai ganhar, vai sair jogando na frente. Então, acho que aí muito trabalho também para a gente conseguir concretizar, e aí recorrência para manter, porque o mais difícil depois que você chega, né, Marcelo, é manter. E aí a responsabilidade de manter é muito grande. É o próximo lançamento, né, que mantém toda essa cadeia ávida por vender produtos da MRV, mantém o mercado, ela como uma referência lá dentro do mercado, né? Então isso tudo é muito legal. Mas olha, eu confesso para você que de toda a nossa conversa, essa foi a informação que mais me surpreendeu, né? E para mim, veja, algumas coisas que o Thiago falou durante o nosso bate-papo aqui, né? Testa, né? Testando sempre, testando modelo, testando produto, testando praça, testando o tempo inteiro. E veja, uma empresa do tamanho da MRV, isso é super importante a gente falar, porque às vezes a gente vai crescendo e é normal, a gente fica um pouco mais lento quando cresce. E se você perder esse instinto de testar sempre, aí você vai ficar lento e aí você vai consumir todo o seu resultado por conta dessa lentidão. Arriscar dentro do processo, né? Porque faz parte do jogo, né? Vai lá e arrisca. Várias vezes falou aqui, pô, o Thiago falou, lançamos, deu errado, ainda estamos aprendendo em Manaus, né? Quer dizer, ainda estamos aprendendo quando já é o segundo mercado potencial. Essa inquietação de testar novas gerações de lead por novos canais, novos testes, que também acontece quando a gente tenta uma ação lá na base, lá montando uma barraca, lá fazendo aquele negócio acontecer lá na frente, ou no caso que eu citei aqui também de botar camiseta na galera, não pode perder isso, né? Senão a gente fica lento e a gente acaba consumindo o resultado. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, 2025 é um ano de crescimento da aposta da MRV no mercado, que eu vejo muito, Thiago, as pessoas, os empresários principalmente, o ano passado falavam assim, Caetano, você chegava nas empresas, os caras falavam, Caetano, tá muito difícil. E eu falava, você não tá atingindo a meta? Os caras falavam, não, a gente está atingindo a meta, mas quase que não conta para ninguém que a gente está atingindo a meta. Então eu vi uma percepção de mercado muito pior do que o mercado estava efetivamente. Como é a visão da MRV para esse ano de 2025 e 2026? Vocês já estão construindo 2026. E outra, vocês estão vivendo um momento que
eu aprendi lá atrás com os caras muito experientes também desse mercado, que assim, passou de 10% de juros, a coisa complica muito, né? E a gente está vivendo uns juros aí de 14% e esse mercado continua rodando. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Como é que vocês veem fechando o nosso loop aqui do déficit habitacional e o próximo ano, esse ano 2025 e 2026 para a MRV? Boa, eu só antes de entrar nessa última pergunta, eu só vou fazer dois complementos ao que você foi fazendo, um resumo. Acho que nunca, para toda essa turma que está nos escutando, né, Caetano? Nunca perca o olho no básico bem feito, que acho que o básico bem feito ajuda demais. E cuidado com os vieses ocultos, né? A gente, muitas vezes, o time comercial tem sempre o viés de que isso não vende, ou o preço não pode subir, ou esse produto não vai dar certo. Cuidado com os vieses ocultos para não direcionar a estratégia para o fracasso. Mas pegando aqui a sua pergunta. Antes de você terminar, e o viés oculto acontece porque a gente não testa, né? Porque a gente acaba ouvindo uma voz só e essa voz acaba sendo a verdade. Se você não testa, você está vulnerável às informações que a sua equipe passa. Se você não ouve o cliente, você está vulnerável à informação que a sua equipe passa, ou seja, está com todos os canais abertos para ouvir, para aprender e para testar. Super importante. Desculpa te interromper, segue lá. Super, super em tempo. Acho que é isso aí. Bom, falando um pouco desse mercado, acho que primeiro que é legal porque a gente está vivendo. A gente desenhou um cenário muito difícil pela taxa de juros, mas o Minha Casa Minha Vida ele não é impactado por essa taxa de juros, né? Os juros imobiliários hoje no mercado está em 12, se a gente pegar aí o que está disponível, com pouca disponibilidade dos juros da poupança, né? Porque com a taxa de juros alta, a poupança está sofrendo muito saque. Por outro lado, o FGTS muito forte. Então, a gente tem visto aí com uma taxa alta de empregabilidade, a gente tem visto entrada mais do FGTS e todo o recurso do FGTS destinado ao Minha Casa Minha Vida está propiciando esse crescimento e a gente está falando de uma taxa de juros. Pensa, para quem está nos ouvindo e que aí é vendedor e acha que está difícil, vem vender casa no Minha Casa Minha Vida, que aí está uma beleza. Porque 4% de taxa de juros para um grupo, para o grupo de renda menor, até 10% para o grupo de renda maior. Então, tudo isso muito abaixo dos 14 do CDI, né? Então, 14,7. Então, realmente, a gente não pode reclamar do mercado econômico e até de classe média aqui do Minha Casa Minha Vida por estar assim pujante. Que a gente tem visto é muito mais uma migração de empresas que trabalhavam com média e alta renda, trazendo seus produtos para a média, para a classe média aqui, limitado no Minha Casa Minha Vida, e tentando encaixar. Mas aí também tem a dificuldade de saber operar, enfim, e isso aumenta um pouco a concorrência. É um ano que está sendo marcado por mais lançamentos, Marcelo, então a gente tem uma projeção de crescimento de lançamento versus o que a gente colocou no ano passado. Isso também ajuda a movimentar mais o mercado e traz mais oferta, quer dizer, tem mais oportunidade para o corretor, para a imobiliária vender os produtos da MRV, isso é muito bacana. Segue tendo uma procura muito forte, apesar dos primeiros dados do Google do primeiro trimestre terem sido um pouco mais fracos de procura, não foi o que a gente viu nos resultados de todas as empresas no mercado imobiliário, então todas as empresas cresceram a partir de lançamentos bem feitos no primeiro trimestre. Isso mostra que o segmento está pujante, está forte, está resiliente. Acho que isso é muito bacana e que promete um 2025 legal. Acho que a gente ainda não tem dados de crescimento, acho que a gente tem as nossas ambições calibradas. Quando você falou de meta, eu, diferente de todo mundo, não estou batendo a minha meta, mas porque eu puxei a minha meta, então o orçamento é puxa. Você pode estar, talvez as pessoas não querem contar porque o orçamento foi calibrado para baixo. Do outro lado, acho que tudo depende da sua ambição. E aí nós, comerciais, aqui acho que temos sempre o dever de estar calibrando a ambição das nossas empresas, né? O quanto a gente pode puxar um pouquinho mais, pode trazer a turma um pouco mais forte, e é isso que a gente tem feito aqui na MRV, como é que a gente consegue, a partir de o básico bem feito, com os nossos lançamentos bem preparados, os produtos bem calibrados, nos lugares certos, preços corretos, é como é que a gente traz uma positividade para o time comercial para ter essa ambição forte de crescer mesmo em um cenário adverso. Eu entendo bem isso. A nossa também está abaixo na Venda Mais, porque a meta foi puxada esse ano, né? E é isso, né? E é desafiar, né? Você tem que desafiar e você tem que buscar alternativa. Se a meta é muito confortável, ela fica mais fácil de atingir. Tiago, eu queria te agradecer demais, mesmo assim, pô.
Eu ficaria horas aqui falando com você, porque é um mercado que eu sou apaixonado, mas eu vou encerrar com uma pergunta. Redes sociais e corretores de imóveis é o casamento perfeito, né, cara? Eu fico vendo e eu me divirto, porque a galera é muito inovadora, a galera testa, vai, faz de tudo. Vocês incentivam isso, porque claramente é a loja da galera, né? É onde a galera realmente faz acontecer, é o palco. E vocês estimulam isso? Como é que vocês fazem isso? Como é que é essa leitura que vocês têm para esses corretores que são quase influencers hoje em dia dentro do mercado imobiliário? A gente chama de nano-influencers, né, Marcelo? Hoje eu me dediquei um tempo a estudar um pouco desse mercado de influência e o mercado de construção virou uma plataforma de influenciador. Todo mundo decidiu ser mais influenciador do que corretor, né? E isso foi até negativo lá atrás para a gente, sabe? Porque as pessoas deixaram de querer vender e só queriam achar que se não fizesse vídeo toda hora, não estava vendendo. E aí o que a gente tem trabalhado muito, e a gente dedica dentro até da nossa escola de vendas, na MRV tem uma escola de vendas bem legal, bem bacana para todo mundo que ingressa, porque grande parte dos corretores que começam na MRV são vendedores que estão aqui assistindo Venda Mais e que de alguma forma disseram, sabe uma coisa, deixa eu tentar ver se o mercado imobiliário é bom. E a MRV é uma bela porta de entrada para esse mercado, porque a gente treina. Eu tenho 15 dias de treinamento para o corretor, com muita técnica, muita prática e técnica, um equilíbrio entre os dois. E a gente mostra a importância de gerar conteúdo, mas também a importância do básico, do dia a dia lá, de acompanhar o cliente, de fazer o acompanhamento da carteira dele, porque muitas vezes está mais preocupado em gerar conteúdo e menos preocupado em dar continuidade do atendimento que já fez. Sempre esperando um novo lead, sempre esperando um novo cliente, sendo que muitas vezes a carteira é onde vem a grande parte do cliente. Dentro do nosso segmento, e você conhece bem, cara, a decisão de compra ela demora entre 60, 30, 60, 90 dias. Ela não é do dia para o outro. Tem esse cara, mas a importância de gerar o novo lead, o vídeo, é para robustecer a sua carteira. Se você já tem uma carteira muito boa, muitas vezes ela vem de indicação. Ela vem do cliente, do corretor ou do cliente que você atendeu muito bem, vai te indicar 3, 4, 5. É muito claro para a gente, dentro das análises de diferentes clientes e entradas de funil, que o funil que melhor converte é o de indicação. O cara que indicou, ele tem uma propensão 4 vezes maior de converter do que o cara que vem da rede social. Então, eu acho que é um equilíbrio. Sim, a gente estimula, sim, a gente dá material, sim, a gente treina, mas a gente também orienta muito que não é só isso. E aonde vem a conversão maior? Se você constrói uma boa carteira, você tem muito mais chance de converter do que virar um nano-influencer, dependendo daquilo, e aí muitas vezes até se perdendo, né? Quer lá fazer vídeo sobre estilo de vida quando aquele estilo de vida não é o teu. Até o tom de voz ou a forma como fala não conecta com o perfil do cliente. Então, acho que esse é o ponto. Sim, é importante, mas saber fazer para o nicho ou para o segmento correto, abordando temas que são relevantes para aquele cliente que você quer encantar. Acho que eu vou resumir um pouco do que o Thiago falou aqui, que é o seguinte: você pode atrair leads, você pode ser campeão na rede social, nos vídeos, tudo isso. Se você não tiver gestão da sua carteira de clientes, meu irmão, o resultado não vem. O resultado cada vez tem vindo mais pelo processo, a gente participa de muitas convenções de venda, damos palestra em convenções de venda, treinamento, a Venda Mais tem uma equipe gigante de treinamento aí pelo Brasil, e a gente vai muito em convenções de vendas, né? E antigamente você pegava o cara que ganhava na convenção de vendas, aquele cara todo comunicativo que ainda ganha, porque são os talentos, né? Aqueles talentos, aquele fora da curva. Mas eu diria que hoje 70, 75% das vezes o cara que ganha parece um contador, né, cara? É aquele cara organizado de processo, é esse cara que tem conseguido repetidamente estar entre os de maior resultado. O relacionamento sempre foi importante, a atração de leads sempre foi super importante, mas quem consegue fazer uma boa gestão da carteira tem conseguido melhores resultados. Então você vê o Thiago aqui falando do mercado que é super, né, exposto, né, os corretores são muito expostos, que também é processo. Também quem ganha é quem consegue fazer um processo mais eficiente. E aquelas coisas que a gente fala faz só uns aninhos, né? Indicação continua sendo uma fonte
fundamental, né? E a gente não pede indicação no Brasil, parece que pedir indicação é um crime. Thiago, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui no podcast Venda Mais. A casa é sua. Sempre tiver uma novidade para contar, é só fazer contato com a gente, dê uma aula para a gente sobre esse mercado e, acima de tudo, mostrando como mesmo uma empresa gigante como é MRV está focada em testar, em aprender e fazer diferente sempre. Prazer ter você aqui, muito obrigado pela sua presença. Obrigadão, Marcelo, um prazer estar aqui com o Venda Mais, com toda essa audiência maravilhosa e muito sucesso, né? Acho que esse é um ano de venda, então para todo mundo que está nos assistindo aqui, aproveitem para extrair o máximo de valor, né? É isso. Obrigado, pessoal. Semana que vem estamos de volta com o podcast Venda Mais. Demais essa conversa. Até a próxima.